Olá pessoal, tudo bom? Então, continuando aqui com a nossa aula sobre gráficos, agora a gente vai ver alguns exercícios sobre interpretação de gráficos, tudo bem? Então, vamos lá. Primeira questão, Primeiro exemplo. Observe o gráfico ao lado. Então, vamos dar uma olhada inicial no gráfico? Então, o título dele, abate de animais em um frigorífico no último ano, né? Aqui nós temos as espécies, suínos, aves e bovinos. A gente pode reparar que é um gráfico de colunas, tá? Cada coluna está me mostrando quantos por cento daqueles animais que foram abatidos naquele frigorífico corresponde a cada uma dessas categorias, tá certo? Então, a questão falou o seguinte: com base nos dados do gráfico, responda. Então, item A. Qual é o percentual de animais abatidos de cada espécie? Bom, esse aqui você olha direto no gráfico. Então, suínos, você olha que representa 48%. Aves, 36%. Bovinos, 16%. Então, ó, aves, 36%. Suínos, 48%. E bovinos, 16% das aves abatidas ali. Tá certo? Bom, essa aqui tranquila, né? Agora, o item B. Supondo que a produção de carne bovina foi obtida de 20.000 animais, qual a quantidade de aves abatidas? Tá certo? Ah, mas o que isso aqui quer dizer, né? O que significa isso aqui, pessoal? Ele me falou o seguinte: 20.000 animais representam os bovinos. Então, vamos olhar aqui no gráfico. Os bovinos não está dizendo que são 16%? Então, a gente combinando aquele valor que foi falado na questão com a informação do gráfico, a gente sabe que são 20.000 bovinos. E 20.000 bovinos correspondem a 16%, não é? E ele quer saber a quantidade de aves abatidas, né? Ele quer saber o seguinte: 36% ali do que foi abatido naquele frigorífico corresponde a quantos animais, né? Para a gente resolver isso aqui, a gente pode montar uma regra de 3. Lembra, uma maneira bem simples, bem fácil para a gente resolver problema que envolve porcentagem é regra de 3. Eu vou ter uma coluninha de porcentagem e a outra coluninha, a outra grandeza que eu estou analisando, no caso aqui os animais. Daquela comparação que a gente obteve no gráfico, o que a gente sabe? Que 16% dos animais abatidos ali no frigorífico são 20.000 aves, né? Perdão, 20.000 bovinos. E as aves, que são 36%, vão ser o meu X, tá certo? Então, montei aqui o esqueletinho da regra de 3, multiplica em cruz. O 16 pega o X que está lá embaixo, o 20.000 pega o 36. Então, ó, 16x é igual a 36 vezes 20.000. Faço essa continha aqui, né? Eu tenho que fazer essa multiplicação. 36 vezes 20.000 dá 72.000, correto? Eu tenho que isolar o x, deixar o x quietinho. Para isso, esse 16 tem que vir aqui para o outro lado do igual, fazendo a operação inversa, tá? E o que a gente se lembra? Esse 16x aqui, como ele está junto com o x, ele está multiplicando o x. E o contrário de multiplicar é dividir. Então, o 16 que estava multiplicando passa dividindo. Por fim, eu venho aqui e divido. 720.000 por 16 dá 45.000. 45.000 o quê? Aqui, ó, lá na hora que a gente montou, a gente sabe que a primeira linha da regra de 3 eram os bovinos e a segunda linha se referia às aves, não é? Então, eu sei, a gente sabe, nós sabemos que foram, então, 45.000 aves abatidas ali naquele frigorífico. Tudo bem? Então, exemplo 2. Muitas questões, galera, principalmente concurso, Enem, essas coisas, colocam para a gente um texto de apoio, né? Às vezes esse texto aqui tá para dar uma informação, para contextualizar a questão, tá?
Então vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Então, o câncer, de acordo com o texto, é uma patologia que pode atacar diversas partes do organismo. Não possui sintomas específicos e pode ser detectada em vários estágios de evolução. As causas do câncer podem ser externas, né, relacionadas com o meio ambiente, aos hábitos da pessoa, aos costumes dela, ou internas ao organismo, na maioria das vezes pré-determinadas, né, são aqueles fatores genéticos que a gente fala. Então, seguindo aqui, de 80 a 90% dos casos de câncer são causados por fatores externos, como o cigarro, que causa câncer de pulmão, né? Os fumantes têm 10 vezes mais chances de desenvolver câncer de pulmão do que os não fumantes, a exposição excessiva ao sol, que pode causar o câncer de pele, e alguns vírus que podem causar a leucemia, tá? Tá aqui a fonte de pesquisa. Então vamos lá. Observe agora algumas informações no gráfico e responda. Então, o título do gráfico: Estimativa para novos cânceres no Brasil em 2016, segundo alguns tipos. Então, aqui a gente tem um gráfico de barras, né, que está me dizendo estômago, né, os tipos de câncer: estômago, bexiga, esôfago, pele, pulmão, cólon, tireoide. E é um gráfico de barras agrupadas, porque para estômago a gente tem 2 barrinhas, bexiga 2 barrinhas e vai indo assim para todos. Se eu olhar aqui embaixo na legenda, essa cor meio avermelhada se refere às mulheres e essa cor meio alaranjada se refere aos homens. Então esse gráfico aqui está comparando a quantidade de casos estimados de cada um desses tipos de câncer para homens e mulheres. E aqui embaixo, no eixo horizontal, está me mostrando o número de casos estimados, certo? Então, o item A está falando assim: estimava-se que, em 2016, os homens seriam a maioria diagnosticada com alguns tipos de câncer. A pergunta é: quais são esses tipos? Para a gente poder responder essa pergunta, a gente tem que voltar lá no gráfico. Lembra que os homens estão representados pela laranjinha. Então a gente vai olhando aqui item por item e olha quais que estão laranjinha, né? Qual que a barrinha está maior no laranjinha? Estômago, bexiga, esôfago. O câncer de pele, repara que a barrinha mais avermelhada está maior, então tem mais mulheres, né? Estimava-se que mais mulheres teriam esse tipo de câncer. Já no câncer de pulmão, a barrinha laranjinha está maior. Cólon e reto, maior para mulher, apesar de estar quase empatado. E tireoide, mulher, está bem na frente. Então, galera, a gente percebe, olhando no gráfico, né, que os homens seriam a maioria diagnosticada com câncer de estômago, câncer de bexiga, câncer de esôfago e câncer de pulmão. Tudo bem? Então, vamos para o próximo, né? Letra B. Qual é a estimativa de novos casos de câncer de pulmão no Brasil em 2016? Então, vamos olhar aqui no gráfico. Cadê o câncer de pulmão? Está aqui, tá certo? Repara que na frente de cada uma das barrinhas está me mostrando quantas mulheres e quantos homens que se estimavam que poderiam ter esse tipo de câncer. Então, para a gente poder resolver essa questão, né, primeiramente a gente tem que olhar. Lá no gráfico se estimava 10.890 mulheres com esse tipo de câncer, os homens com 17.330, certo? Para saber o total, a gente soma tudo. 10.890 com 17.330, nós tínhamos aí a previsão de 28.220 novos casos de câncer de pulmão. Tudo bem? Seguindo aqui, item C. Da estimativa de câncer de bexiga, qual o percentual aproximado de diagnósticos em homens? Então, câncer de bexiga, ó, tá aqui, certo? Então, vou olhar para as barrinhas referentes ao câncer de bexiga. Se eu quero saber quantos por cento que os homens representam do total de câncer de bexiga, primeiramente, né, na primeira etapa, a gente faz igual ao item anterior. A gente olha quantas mulheres se estimava ter esse tipo de câncer, 2.470.
quantos homens se estimava ter isso, e somar tudo para ver o total de pessoas que se estimava ter esse tipo de câncer em 2016. Fazendo as contas, né, 2.470 mais 720, isso aqui vai dar 9.670 casos estimados. Só que ele não quer saber quantos casos teria, quer saber quantos por cento disso aqui, ó, os homens representam, tá? Então, primeiro eu tinha que descobrir quantos casos se estimava ter em 2016, para depois eu ver quantos por cento isso aí os homens representam. Então, vamos lá, ó. Segunda etapa, galera. Calculando o percentual. Monta a regrinha de 3. Numa coluninha eu coloco os casos, na outra o percentual. 9.670 é 100%. Por que 100%? Porque aqui, ó, eu tenho o total de casos estimados para 2016. E 7.200 é X porque isso aqui é o total de homens que se estima ter esse tipo de câncer, tá? Montei a minha regrinha de 3, próximo passo, multiplicar em cruz. O 9.670 multiplica o X, o 100 multiplica o 7.200, certo? Então, a gente vai obter isso aqui. 9.670x é igual a 7.200 vezes 100. Faço essa continha aqui, certo? Então, vai dar 7.200 vezes 100, 720.000. Esse 9.670 que está acompanhando x, eu tenho que passar para o lado contrário, fazendo a operação inversa, tá? Operação inversa, igual a gente fez agora há pouco. Se esse 9.670 está juntinho do x, ele está multiplicando. O contrário de multiplicar, a gente sabe que é dividir, certo? Então, 9.670 passa dividindo. Detalhe, ele me pediu o percentual aproximado de diagnósticos, então talvez essa conta aqui não dê exata. Abrindo aqui a calculadora, galera, o que a gente percebe? Se eu fizer 720.000 dividido por 9.670, olha que número estranho que vai dar. 74,45708,3 e mais um monte de outras coisas. Não compensa a gente trabalhar com todas essas casas decimais. Então a gente costuma pegar duas. E aí vem um detalhe, se eu pegar duas casas, eu pego o 45, né? Mas olha, o primeiro carinha que eu elimino é o 7. Então eu posso, como esse aqui é um número maior que 5 que eu vou eliminar, quem sobra, eu posso aumentar uma unidade. Então esse resultado aqui vai ser aproximadamente igual a 74,46%. Repara que o igual ele tem um sinalzinho de tio em cima, que é o símbolo de aproximadamente, tá bom? Porque isso aqui não deu o resultado exato. Certinho, galera? Bom, continuando aqui, galera. O terceiro exemplo está assim. O gráfico mostra o registro das temperaturas máximas e mínimas numa certa cidade nos 21 dias, né, nos primeiros 21 dias do mês de setembro de 2013. Tá? Assinale a alternativa correta com base nos dados apresentados no gráfico. Então, olha aqui, a gente tem um gráfico de linhas, tá? Esse gráfico está sendo usado para fazer um comparativo. Se eu olhar na legenda aqui embaixo, a gente percebe que o verdinho, que é a linha tracejada com quadradinho, né? A contínua com tracejado, que é a linha verde contínua com quadradinho, está me mostrando as temperaturas máximas, né? Então, durante o dia a temperatura aumenta, diminui e foi registrado dia por dia qual foi a temperatura máxima daquele dia. E o vermelhinho, que está representado com essa bolinha e o tracejadinho, está me mostrando a temperatura mínima naqueles dias. Tá certo? Então, o que eu tenho que fazer? Olhar nas alternativas que o exercício me deu e verificar se ela está certa ou errada. E aí a gente marca a alternativa certa. Tudo bem? Então, no dia 13, foi registrada a menor temperatura mínima do período.
Então, temperatura mínima a gente sabe que é esse tracejadinho aqui. No dia 13, a gente olha, se eu conseguir subir aqui sem fazer torto, tá indo, que a temperatura mínima esteve aqui, não é? Mas ele está me falando que essa aqui é a menor temperatura mínima do período. Menor nada, olha aqui embaixo, ó. Perceberam que teve outra temperatura, outras temperaturas que estiveram abaixo dessa aqui? Então, essa alternativa A é falsa, tá certo? Alternativa B. Entre os dias 3, então olha aqui no gráfico, 3 e 7, as temperaturas máximas foram aumentando dia a dia. Então, vamos ver? Temperatura máxima, né? Tá até parecendo lá filme da Rede Globo. Do dia 3 está aqui. Do dia 7 eu vou subir até chegar ali no gráfico. Então, a temperatura máxima do dia 7 esteve aqui. E ele falou assim, que essas temperaturas foram aumentando dia a dia. Bom, se você olhar aqui, do dia 3 para cá, diminuiu a temperatura máxima. Só depois que ela começou a subir. E como aqui a alternativa me falou que as temperaturas máximas foram aumentando dia a dia, essa alternativa é falsa. Tudo bem? Então, próximo item. Entre os dias 13 e 19, as temperaturas mínimas diminuíram dia a dia. Bom, vamos olhar lá no gráfico, né? Dia 13 está aqui, então eu vou achar onde que está a temperatura mínima do dia 13, é essa temperatura aqui, e do dia 19 está aqui. Então, dessa temperatura aqui até aqui. Ele me falou que elas foram diminuindo dia a dia. Vamos ver? Bom, aqui ela diminuiu, mas aqui ela subiu, certo? Ó, o gráfico desceu, o gráfico subiu. Então, por causa desse pedacinho aqui que a temperatura subiu, essa alternativa aqui também é falsa, tá certo? Alternativa D. No dia 19 foi registrada, então, ó, dia 19, o cara está falando que foi registrada a menor temperatura máxima do período. Então, vamos ver? Dia 19, ele está falando temperatura máxima. Então, a gente vai subir aqui. Não vamos olhar nesse gráfico vermelhinho, que esse gráfico vermelhinho a gente viu que está relacionado com temperatura mínima, né? Então, está aqui a temperatura máxima do dia 19. Será que essa foi a menor de todo o período? Só de olhar aqui para baixo, aqui do ladinho, a gente percebe que não. A gente já teve valores menores do que essa temperatura. Então, de novo, mais uma alternativa falsa. Tudo bem? Agora, última alternativa, né? Vamos ver se essa aqui está certa. No dia 19, foi registrada a menor temperatura do período. Então, vamos ver aqui, ó, dia 19, já que está falando de menor temperatura, é essa aqui, não é? E se eu procurar, eu posso ver que não vai ter nenhuma temperatura menor do que essa aqui. Então, realmente, essa aqui foi a temperatura mínima de todas naquele período. Consequentemente, a alternativa E é a alternativa verdadeira. Tá certo, pessoal? Então, acho que deu para perceber que trabalhar, fazer exercício que envolve gráfico não é algo tão complicado assim. A palavra-chave nossa é interpretação, é ler com atenção e fazer bem passo a passo. Tá certo, galera? Qualquer dúvida, estou à disposição. Bons estudos a todos.